se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Cavaleiro do Campo das Vertentes, Itamarandiba. A noite parecia tranquila em Itamarandiba, mas eu sabia que algo estranho se aproximava. Eu morava em uma pequena fazenda no Campo das Vertentes, uma região de paisagens belíssimas, mas também de muitas histórias antigas. Histórias que, às vezes, não conseguimos distinguir da realidade. Foi numa noite fria de inverno que ouvi os primeiros sons que não consegui explicar. Um trotar distante de um cavalo, seguido por um grito gutural, algo entre o vento e o eco das montanhas. Eu estava na varanda de casa, olhando para as estrelas quando o barulho começou. Ele vinha da estrada de terra que atravessava o campo, uma estrada que eu conhecia bem, mas que raramente alguém percorria à noite. Aos poucos, o som foi se aproximando, e o peso no ar aumentava. Não sabia se estava sonhando ou se algo real estava acontecendo. Um cavaleiro solitário apareceu na neblina, sua armadura brilhando sob a luz da lua cheia. O homem, montado em um cavalo negro, se aproximou sem emitir um único som. Seu rosto estava coberto por um elmo, mas os olhos, aqueles olhos penetrantes, estavam fixos em mim. Ele montava com uma postura ereta, como se fosse uma figura de outra época, imune ao desgaste do tempo. Minha respiração falhou por um momento, e eu não conseguia mover um músculo. O cavaleiro parou diante de minha casa, sem dizer uma palavra, apontou para a direção das montanhas. Seu gesto foi firme, mas carregado de um mistério que me gelou até os ossos. Antes que eu pudesse perguntar algo, ele virou o cavalo e desapareceu na névoa, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo não estava certo. Fui até a estrada onde o cavaleiro havia aparecido e encontrei marcas profundas no solo, como se os cascos de um cavalo tivessem deixado um rastro indelével. Mas o mais estranho foi o símbolo gravado nas pedras ao longo do caminho. Era um emblema antigo, que eu tinha visto em um livro de história local, mas que ninguém mencionava há anos, o símbolo do Cavaleiro do Campo das Vertentes. Os mais velhos falavam de um cavaleiro perdido nas montanhas, que tinha feito um juramento de proteger a região contra as forças do mal. Segundo as lendas, ele aparecia nos momentos de maior necessidade, mas ninguém havia o visto em gerações. Agora, eu estava diante de uma pista que parecia confirmar aquelas histórias. A princípio, tentei afastar a ideia de que o cavaleiro era real. Mas não consegui. Cada noite, o som do trote parecia se aproximar mais, e as pedras no caminho ficavam mais claras. À medida que as semanas passavam, o peso da presença dele se tornava cada vez mais tangível, como uma sombra que se estendia sobre minha vida. Foi então que recebi uma visita inesperada. Um homem velho, conhecido pela sabedoria popular, apareceu em minha porta. Ele não me disse quem era, mas em seus olhos havia uma tristeza profunda. O cavaleiro sempre retorna nos momentos de grande perigo, ele me disse, e, antes que eu pudesse perguntar mais, desapareceu como uma névoa pela estrada. Sua mensagem ficou em minha mente, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. As noites seguintes foram marcadas por um silêncio absoluto. Nada se movia, nem mesmo o vento. Mas eu sabia que o cavaleiro estava próximo, observando. O medo começou a se misturar com a ansiedade, pois algo me dizia que o cavaleiro não estava ali apenas para observar, ele tinha uma missão, e essa missão me envolvia de alguma forma. Na véspera de uma tempestade, quando o céu escureceu e o vento se intensificou, ele apareceu novamente. O cavaleiro montado em seu cavalo negro apareceu na estrada, e desta vez, eu sabia que não era uma visão. Ele estava ali por um motivo. Aproximou-se mais, parando à minha frente. Sem falar uma palavra, ele estendeu a mão, como se me convidasse a segui-lo. O instinto me disse para não hesitar, e eu o segui, com o coração batendo forte no peito. À medida que caminhávamos, a tempestade parecia nos envolver, mas não nos afetava. A cada passo, mais próximo da montanha, eu sentia uma presença crescente, uma força antiga, algo que transcendia o tempo. Quando chegamos ao topo da montanha, o cavaleiro apontou para um antigo altar de pedras, onde um símbolo semelhante ao que eu havia visto antes estava gravado. Ele então fez um gesto para que eu tocasse o altar. Hesitante, coloquei minha mão sobre a pedra fria,
E, naquele momento, uma luz intensa envolveu o campo. Quando a luz desapareceu, eu estava de volta à minha casa, mas tudo ao meu redor havia mudado. A neblina havia se dissipado, e o ar estava mais leve, como se um peso antigo tivesse sido retirado. O cavaleiro não estava mais lá, mas eu sabia que algo profundo havia acontecido. As pessoas começaram a notar mudanças na região. As colheitas melhoraram, o clima se estabilizou, e as estradas, que antes eram sinônimo de perigo, tornaram-se seguras novamente. Eu sabia que o cavaleiro, de alguma forma, havia cumprido sua missão, protegendo o campo das vertentes de uma ameaça invisível. Nunca mais o vi, mas suas ações ecoaram por toda a região, e, até hoje, muitos falam do Cavaleiro do Campo das Vertentes como um guardião que retorna quando a terra mais precisa. Agora, sempre que olho para as montanhas ao longe, sinto que ele ainda está lá, vigiando, cumprindo o juramento que fez.